Fala, alunos e alunas! Excelente noite! Vamos que vamos! Noite especialíssima, noite de análise do edital Concurso Federal TRT de Sergipe, galera, TRT da 20ª região. A grande oportunidade para os estudantes que se preparam principalmente para a carreira de tribunais. Excelente noite, meu povo. Vamos que vamos. Excelente noite. Toda a atenção para tudo que eu vou abordar aqui na análise de hoje. Não tenha dúvidas que, além da abordagem de informações de natureza administrativa, eu também farei a abordagem de aspectos relativos, não esquece disso, de aspectos relativos a informações estratégicas, ou seja, como você estruturar sua preparação para que você consiga efetivamente vencer as disciplinas que são objeto do edital dentro do cargo que você está buscando. Mas não apenas isso, que você faça isso com êxito, atrelando alguns fatores que são considerados cruciais para que você consiga atingir a máxima produtividade e a máxima performance no processo estudantil. Vamos lá, de fato, a gente precisa trazer toda uma linha atinente a uma análise inicial, toda uma linha atinente a um quadro esquemático. E por que esse quadro esquemático ele é importante? Para que eu possa delinear, para que eu possa traçar, para que eu possa evidenciar para você o que eu chamo, o que eu denomino efetivamente de jornada da aprovação. Porque pensa comigo, neste momento que você está efetivamente aqui me vendo, é fundamental que você enxergue que você está em um ponto. E o ponto que você está agora, vamos lá, vamos colocar aqui, método AV4.4, análise edital, concurso TRT de Sergipe. Concurso TRT de Sergipe, ano de 2024. TRT de Sergipe 2024. Gente, é fundamental que você analise assim, ó. Quando a gente raciocina uma jornada, você precisa enxergar que ao longo dessa jornada você tem fases. É crucial você enxergar isso. Então, antes de eu adentrar os aspectos técnicos do edital, é fundamental que você consiga enxergar esse ponto que eu estou lhe mostrando aqui. Esse ponto é justamente a jornada que você vai precisar percorrer ao longo especificamente aí desses meses que restam até a prova. Aproximadamente aí nós temos uma linha de 3 meses, na verdade pouco menos do que isso, 2 meses e 15 dias, mas você precisa enxergar que existe aqui uma jornada, que é a jornada até, ou a jornada da aprovação. Ora, essa jornada da aprovação, ela é constituída pelo ponto que você está agora, que eu vou chamar aqui de ponto de partida. Esse ponto de partida é o seu ponto, ou seja, onde é que você está exatamente neste momento? Então, exatamente neste momento, você está em um ponto da preparação. E é fundamental você enxergar em que ponto da preparação você está. Então, esse ponto eu chamo de ponto de partida, que é exatamente a linha de um ponto A. É o seu ponto A. Ah, professor, mas eu já me preparo para concursos públicos. Ok. O ponto A, quando eu penso no certame de Sergipe, no certame do TRT da 20ª região. E você almeja chegar a um ponto B. Ora, este ponto B é bacana porque ele é um ponto de chegada e a gente já consegue ter clareza da identificação dele.
Então, quando eu falo aqui da aprovação, precisa ser muito claro, esta aprovação é o seu ponto de chegada. Então, quando eu falo do ponto de chegada, este ponto de chegada, ele precisa, ele necessita, ele requer que ele seja o mais específico possível. E aqui nasce já o primeiro ponto, atrelado de maneira específica ao TRT de Sergipe. Não adianta você colocar assim, eu quero ser aprovado, eu quero ser aprovada no concurso. Você vai precisar dizer sempre, 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 quando eu falo em aprovação, três grandes pontos. Você vai precisar dizer a carreira, assim como você vai precisar dizer a instituição. Como regra, se eu não tenho um edital publicado, eu uso a carreira, é a melhor maneira. Que não é o caso desta análise, é que a gente tem um edital publicado. Então a gente vai falar de uma instituição. Só que não dá só para você falar da instituição, hein? Você precisa falar do cargo. Ah, professor, eu quero fazer o que der. Não, não tem o que der. Você precisa ser específico. Você precisa ser específico. Sabe por quê? Porque o nosso foco, ou melhor, o nosso cérebro, ele precisa de foco. Lembra da seguinte frase: o que a gente foca, expande. Então, quando você estabelece um foco de preparação, a sua mente, ela vai trabalhar para que você consiga atingir o seu máximo resultado a partir de uma produtividade, a partir de uma performance naquele cargo que foi escolhido. Então, é fundamental que você enxergue que esta aprovação, ela precisa ser, a instituição eu posso colocar aqui, TRT de Sergipe, porque esse é o objetivo desta análise. É aqui exatamente que você quer ser aprovada, que você quer ser aprovado. Agora, o cargo depende de cada pessoa. Então, nós temos a parte dos analistas, área administrativa, que é o nível superior em qualquer área. Nós temos o analista apoio especializado, então nós temos vagas para contabilidade, nós temos vagas para engenharia civil, nós temos vagas para TI, aí é apoio especializado. Nós temos o analista judiciário, área judiciária, sempre a segunda palavra, que é o área, é que vai definir a formação. Então, o área judiciária é para bacharéis em direito, assim como nós temos o oficial de justiça avaliador. Assim como ainda nós temos as carreiras de técnico, tá? O técnico área administrativa, que vai exigir nível superior, só que temos outros técnicos, como é o caso de TI, como é o caso de agente de polícia judicial, como é o caso atinente à enfermagem do trabalho, enfim, nós temos outros cargos que nós veremos daqui a pouquinho, quando eu estiver traçando todas as informações administrativas do certame. Então, especificamente, quando eu me refiro ao cargo, este cargo, ele necessita, ele requer uma análise individual, porque cada pessoa tem especificamente uma característica. Perfeito? Porque, por exemplo, você pode ter um nível superior em contabilidade, mas você pode querer fazer para o nível superior em qualquer área, que pode ser tanto o analista área administrativa quanto o técnico área administrativa. Então, você precisa apenas observar se você cumpre os requisitos para o certame. Bacana? Entendido essa parte? Show de bola. Então, quando você define isso aqui, ó, gente, é necessário aqui dentro da metodologia que você tenha muita clareza desse ponto A, desse ponto B, perdão. Você tem que ter clareza da onde você quer chegar. A partir do momento que você tem esta clareza, você vai precisar entender o seguinte: faz-se necessário que você trace uma rota. Você vai precisar sair do ponto A para atingir um ponto B, que é esse ponto que você definiu como ponto de chegada. Então, é necessário que você saiba a rota a ser percorrida. Essa rota a ser percorrida é justamente a jornada. A rota a ser percorrida
ela é fundamental para que você tenha êxito. Não adianta você querer fazer a preparação de uma forma aleatória. Então, essa rota a ser percorrida, ela é fundamental, porque com esta rota você vai ter elementos que vão determinar exatamente o que você precisa fazer. Então, quando eu falo desta rota, você vai precisar desenvolver não esquece disso, uma estratégia de preparação. E essa estratégia de preparação, ela vai perpassar tecnicamente por dois elementos, que são elementos de planejamento e organização, elementos de planejamento e organização dos estudos. Não tem como você querer definir uma preparação de forma aleatória. Você precisa traçar uma rota. Se você não faz isso, se você simplesmente fala assim, eu vou sentar e estudar, o que vai acontecer? Você vai adiar exatamente uma frustração, que é exatamente a seguinte: quando você chegar lá em novembro, perto da prova, você vai ter o sentimento que não conseguiu ou que não conseguirá vencer todo o conteúdo programático. Este sentimento você acaba tendo de forma tardia, porque já estará muito próximo à prova. Então, a tendência é que você diga, mais uma vez não consegui. Mas isso não é por incapacidade do ponto de vista racional de apreensão dos conteúdos. É porque você não definiu uma estratégia. Então, quando você não define um passo a passo que você precisará seguir até a prova, a sua execução, ela se torna uma execução falha. Então, é fundamental você definir essa estratégia. E quando eu falo em estratégia de preparação, você precisa ter um passo a passo. E o que é, professor, ter um passo a passo? Você precisa ter olha a palavra-chave, metodologia. Entenda, o sistema de preparação, saber a tarefa que você realiza hoje, a tarefa que você realiza amanhã, a tarefa que você realiza daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 50 dias, na semana da prova, isso é fundamental. Então, quando eu falo em estratégia, naturalmente a estruturação ela está dentro de uma metodologia, ela está dentro de um passo a passo. E neste cenário de um passo a passo, o que é que você precisa encaixar na sua cabeça? A estratégia que você vai pensar aqui, o passo a passo que você vai pensar aqui, perpassa por duas fases. Existe uma fase que é uma fase estratégica e existe uma fase que é uma fase de execução. Então você precisa enxergar isso. Então existe uma fase estratégica, existe uma fase estratégica que é uma fase estrutural e existe uma fase que eu chamo de fase de execução. Hoje, por que a maior parte dos estudantes não consegue obter êxito no processo estudantil? Porque pulam a etapa 1, que é a fase estratégica. Se você não define bem a fase estratégica, você acaba indo embora. E esta fase estratégica, ela está relacionada aqui, inicialmente ao planejamento. Então, a fase estratégica, em sua parte 1, é o planejamento. E esse planejamento requer que você saiba com afinco dois pontos centrais. Então, professor, o que eu preciso fazer agora que estou te ouvindo para mudar esta realidade? Você vai precisar definir duas coisas. A primeira delas a gente já definiu. A gente precisa definir primeiro a carreira ou a instituição de preparação. Isso a gente já fez quando a gente buscou ter clareza de qual é a instituição e de qual é o cargo que a gente está se preparando. No caso da instituição, aqui é uma análise específica que eu já estou fazendo. Então, a gente precisa definir
a carreira, no nosso exemplo, tribunal. A gente precisa definir a instituição, no nosso exemplo, TRT de Sergipe, e eu preciso definir o cargo. Neste caso, a gente já sabe que é feito individualmente. Além disso, eu preciso saber a rotina que eu poderei disponibilizar dentro desse tempo que me resta até a prova. É fundamental que você enxergue isso. Precisa ter isso. Perfeito? Bacana? Massa, entendido. Então, professor, depois disso eu já vou para a fase de execução? Não. Porque além de você ter um cenário como esse, é fundamental que você tenha uma organização dos estudos. Esta organização, ela se atrela a saber o que, professor? Basicamente, o desenvolvimento de 4 elementos. Você precisará saber as disciplinas a serem estudadas, os temas e os subtemas. As disciplinas a serem estudadas, disciplinas, na verdade, 3 elementos. Eu falei 4 mais 3, porque o quarto vai entrar daqui a pouquinho, um pouquinho depois. Disciplinas. Eu precisarei saber os temas dessas disciplinas. Então, por exemplo, direito administrativo. Dentro de direito administrativo, eu preciso saber que eu preciso estudar a organização da administração pública. Só que essa organização da administração, eu tenho, por exemplo, estudar administração direta, isso é um tema. Estudar administração indireta, isso já é outro subtema. Os 2 integrantes da linha da organização administrativa. Perfeito? E depois você vai ter uma fase, que é a fase de execução. Essa fase de execução vai ser fundamental que você entenda, basicamente, que você precisará de 3 grandes fatores. Você precisará aprender o conteúdo programático. Então, na fase de execução, você precisará aprender o conteúdo programático. Além de aprender o conteúdo programático, isso não é suficiente. Porque você já teve a sensação, quando vai fazer uma questão numa prova, que já viu aquele assunto, mas que não lembra, ou seja, que acaba dando um branco. Então, é necessário que você consolide. Então, consolidar já é um outro verbo, o conteúdo programático. Consolidar o conteúdo programático. Assim como fixar o conteúdo programático. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que está aqui nesse momento, já está sendo impactado ou impactada por esta aula? Então, por essa análise, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Para quê? Porque todo santo dia eu lhe trago elementos para você aumentar a produtividade e a performance. Todo santo dia, aqui no YouTube, no Spotify, nós temos alguns materiais que são extremamente importantes, como resolução estratégica de questões para você consolidar o conteúdo programático. Existe toda uma linha de elementos relacionados a podcasts, para que você aumente a performance, tem a ver com questões, para que você aumente a produtividade, tem a ver com a maneira, ou seja, a qualidade que você faz a preparação. Então, o aprendizado, as revisões fundamentais, os podcasts, eles servem para isso, para você ter as técnicas adequadas para que você consiga atingir o resultado que você tanto quer. Então, como é que você aprende conteúdo? A partir de aulas teóricas, aliás, através da teoria. E você pode se valer não necessariamente de aulas, pode ser também materiais escritos, tá? Como é o caso dos materiais em PDF, como é o caso especificamente das videoaulas. Aí sim. Nós temos o consolidar, que se dá através de questões. E as questões, quando eu estou diante de um edital publicado, você vai precisar saber as questões da banca, que no caso do concurso especificamente do TRT de Sergipe, é a antiga Fundação Copiou Colou, né, que o pessoal trazia, e agora
principalmente provas de tribunal, a gente diz que é Fundação Cavalo do Cão, ou seja, é a Fundação Carlos Chagas, beleza? Além disso, nós temos o processo de fixar o conteúdo programático. Essa fixação, ela vem através das revisões, que a gente chama de revisões programadas, já que existe toda uma estratégia para você criar esse processo revisional. Então, note que são esses elementos fáticos que vão lhe conduzir à aprovação. Só que para que isso aqui funcione, você vai precisar de alguns itens que são fundamentais. E aí você vai me perguntar, e quais são esses itens que são fundamentais? Não tenha dúvida, você precisa saber, por exemplo, quais são os cargos existentes. Você precisa saber quais são as disciplinas desse cargo, quais são os temas, quais são os subtemas. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer uma análise das informações que estão contidas no edital, tá? Se você não tem essas informações que estão contidas no edital, qual é a tendência? Que você não consiga ter efetivamente um processo estruturado de entendimento do que fazer. Então, agora sim, você está apta ou você está apto a entender as informações que eu lhe trouxe. Fechado? Bacana. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise especificamente do que? A gente precisa fazer uma análise exatamente especificamente deste edital. Perfeito? Então, quando a gente pega para fazer a análise do edital, a gente vai precisar enxergar alguns pontos. E quando eu falo de alguns pontos que você vai precisar analisar, a gente vai passar a observar exatamente agora quais são esses pontos. Então, quando eu trago essa linha, note que a gente está falando do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe, e a gente vai precisar entender que existem dois grandes grupos de informações. Deixa eu falar uma coisa importante, inclusive, antes de falar dessas informações. Naturalmente, dois pontos ficam na cabeça. Professor, você vai me dar a oportunidade de ter acesso a este material de aula? Sim. Ao longo desta análise, bem como no final, eu vou falar uma palavra-chave. E essa palavra-chave você deve mandar neste número do WhatsApp, no 71993811035. Você vai dizer assim, eu estava acompanhando a análise do edital do TRT de Sergipe, e aí você pode falar se estiver ao vivo ou se estiver vendo a reprise, e gostaria de ter acesso ao material efetivamente relativo às informações, ou seja, ter acesso aos slides, perfeito? Combinado? Fechado? Ter acesso ao quadro esquemático que eu fiz agora há pouco. Então, é fundamental este acesso. Beleza? Combinado? Show de bola. Então, gente, o que eu chamo a atenção? O que é importante aqui a gente entender? Qualquer tipo de dúvida também que você tenha, eu vou responder ao final. Então, você pode deixar as dúvidas aqui no chat, tá certo? Coloca as dúvidas no chat que eu respondo no final ou manda diretamente mensagem para mim no WhatsApp. Combinado? Então, vou focar aqui 100% nas informações. Então, nós temos as informações de cunho administrativo, tá? Informações administrativas. Assim como nós temos informações que são estratégicas. São informações completamente diferentes. E aí, quando a gente fala de informações administrativas, o que nós temos? Primeiro, quem é a banca examinadora? Nós estamos falando da Fundação Carlos Chagas. Período de inscrições. As inscrições elas já iniciam amanhã, dia 23/9, às 10 da manhã, e vai até o dia 17 de outubro. No caso deste certame, não finaliza no meio do dia. Isso vem acontecendo muito. Mas no caso do TRT de Sergipe, as inscrições finalizam às 23h59 do dia 17. Por isso que eu não coloquei a hora de término, tá bom? É o final do dia mesmo. Taxa de inscrição para técnico, R$ 90. Para analista, R$ 110. Note que são informações muito objetivas. Aqui eu não estou falando de estratégia, eu estou falando de informação administrativa. Você precisa saber, ponto. E como é que eu me inscrevo? No site da Fundação Carlos Chagas. Se você jogar no Google Fundação Carlos Chagas, você já acha esse site, mas é o www.concursosfcc.com.br.
Beleza? Ainda nessa análise, o que é que nós temos? Nós temos alguns cargos, como o técnico área administrativa, que é de nível superior, o técnico agente de polícia judicial, nível superior, e que tem uma outra exigência, que é a carteira de habilitação, categoria B. Nós temos técnico apoio especializado, é o caso de enfermagem do trabalho, é o caso de a parte de TI. Analista, eu tenho área administrativa, eu tenho área judiciária com formação em direito, assim como oficial de justiça avaliador, que também é formação em direito, assim como eu tenho apoio especializado. São algumas especialidades, como é o caso de contabilidade, engenharia civil e TI. Perfeito? Bacana. Então, aí estão esses cargos. O analista judiciário, área administrativa. O analista judiciário, contabilidade. Note que é formação específica. Engenharia civil, formação específica. TI, formação específica. Nós temos medicina do trabalho, formação específica. Área judiciária, formação em direito. A oficial de justiça avaliador, formação específica em direito. Tudo formação específica. Técnico, área administrativa, superior em qualquer área. Agente de polícia judicial, superior em qualquer área, massa, mas tem que ter a carteira de habilitação categoria B. Técnico, você vai ter que ter um curso superior na área e uma certificação específica, né? Um curso específico ligado especificamente ao cenário de TI, né? Vou ter programação de sistemas aí, mas verdade TI, ok? Assim como o de enfermagem do trabalho. Perfeito? Bacana? Massa. Então, sempre a gente está falando em nível superior, que pode ser qualquer formação, ou pode ser nível superior formação específica. Em alguns casos, se exige o nível superior geral e algum tipo de complemento, que é uma certificação, como é o caso, por exemplo, dessa linha de enfermagem do trabalho, tá certo? Que é um curso técnico ligado à área de enfermagem do trabalho. Ainda nessas informações administrativas, o que é que a gente precisa saber? Remuneração, depende. Tem uma variação aqui de analista para técnico. Analista, a gente tem aí um cenário de uma remuneração aproximada de 14 mil, mais a gratificação de atividade judiciária, que é a GAJO. No caso de analista, 2 mil e fração, 2 mil e pouquinho. Então, isso já gera 16 mil reais de remuneração inicial, tá? Fora algumas outras vantagens, como, por exemplo, questão de seguro-saúde, enfim. Nós temos algumas linhas que você vai ter acesso mais adiante, quando você estiver efetivamente na instituição. Para técnico, a base remuneratória é de 8.500, mas com a GAGE vai aproximadamente para 10 mil reais. Então, também é um cargo extremamente atrativo. Sendo, Alan, eu posso fazer o concurso para os dois? Pode, porque técnico é pela manhã e analista é pela tarde. Só tome um cuidado. Aí uma recomendação, tá? É a recomendação que eu trago sempre, sempre, sempre para efetivamente quem recebe a minha consultoria, para quem é acompanhada pelo professor Alan Vinícius, para quem é acompanhado pelo professor Alan, qual é? Se o seu cargo principal for o da manhã, fazer o da tarde bacana, porque é só um benefício. Mas se o seu cargo principal for o da tarde, não, meu cargo principal é o analista contabilidade. Beleza, ok, é à tarde. E aí você faz a prova de técnico pela manhã. O que, que vai acontecer com você? Você vai chegar cansada ou cansado para a sua prova principal. Então você precisa dosar esse ponto. Você precisa tomar este cuidado. Tá certo? Data da prova: 15 de dezembro de 2024. A prova será em Aracaju, capital aí do estado de Sergipe. Jornada de trabalho: 40 horas, pode atingir 40 horas, tá? A distribuição das vagas, nós temos uma distribuição das vagas por cargo, tá? Além de ter o cadastro de reserva. Então, esse cara, Alan, mas 25 vagas, eu vi cargos com 8 vagas, com 7 vagas, com 4 vagas, é muito pouco. Gente, todo concurso de tribunal é assim, e existe um porquê. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indica o seguinte: que o cadastro de reservas ele está atrelado exatamente ao quê? Que a instituição ela só está obrigada a convocar se, somente se, especificamente, o número de vagas que ela colocou no certame. Então, se ela colocou 25,
8 cargos, por exemplo, 8 vagas para determinado cargo, está obrigada a chamar os 8. Mas ela pode chamar 15, 20, 30? Pode. Então, é lógico que a instituição ela vai se valer dessa prerrogativa de poder chamar mais. Não faz sentido não querer chamar mais, existindo a necessidade no órgão, tá certo? Mas bota a linha de cadastro, porque ela não está obrigada. Porque se ela botar, por exemplo, 1.000 vagas, ela está obrigada a chamar os 1.000. Se ela coloca 25 mais cadastro, ela pode chamar uma quantidade muito mais expressiva, efetivamente, de candidatos. Tá certo? Fechado? Bacana. Por isso que tem essa questão da análise da redação da discursiva. Eu botei redação discursiva porque área administrativa e área judiciária serão redação. Contabilidade, oficial de justiça, TI, engenharia civil e medicina do trabalho serão estudo de caso. Tá? Então, serão discursivas. Então, 330, note, em termos de correção, é muito muito mais do que 10 vezes mais. São 12, 13 vezes mais. Um número que eu falei lá. E eu não estou contabilizando nem técnico aqui, porque técnico nós não teremos nem redação nem discursiva. Então, isso pode alavancar ainda mais esse número de pessoas. Pode não, será, terá ainda mais o número de classificados no sertão. Tá certo? Bacana? Beleza, professor, entendi. Essas informações todas do ponto de vista administrativo. Atrelada ao ponto de vista administrativo, existe um ponto de vista estratégico. Você precisa entender que ao lado do viés administrativo, ó, bota na cabeça, tem o viés estratégico. E o viés estratégico, ele é fundamental, sabe por quê? Porque nós temos a prova objetiva, eliminatória e classificatória, que é isso, se você não atingir o mínimo, você está eliminada ou eliminado. E quanto melhor você for, melhor a sua classificação. Então, isso é o classificatório. Tá certo? Prova discursiva, redação para analista área administrativa e analista área judiciária para os demais estudo de caso. Ou seja, é discursiva em si, é uma questão aberta. Tá? Eliminatório e classificatório também. Para técnico, nós não teremos essa prova discursiva. O que é que eu chamo a atenção? Que quando a gente fala especificamente da distribuição estratégica das disciplinas, dos temas e subtemas, você vai precisar levar em conta 2 pontos fundamentais: a quantidade de questões e o peso. Quantidade de questões e o peso. Quando eu digo isso, e eu pego, por exemplo, o cargo de técnico, o que a gente vai analisar quando eu penso em conhecimentos básicos e quando eu penso em conhecimentos específicos? O seguinte: nos conhecimentos básicos, nós temos para o cargo de técnico português, raciocínio lógico e informática. É um ponto que eu falo muito sobre isso, tá? Se a gente pega a análise, por exemplo, do TRT de Sergipe, do TRT da Bahia, que foi em 2020, nós não tivemos raciocínio lógico e informática. No TJ aqui da Bahia, nós não tivemos raciocínio lógico e informática. Quando a gente pega o TRE, o TSE unificado, com vagas pelos TREs do Brasil, como o caso do TRE Bahia, TRE Sergipe, nós não tivemos raciocínio lógico e informática. Então, muitas pessoas que estão estudando para tribunais pensam assim, não cai mais raciocínio lógico e informática. Calma, não dá para você efetivamente estabelecer o que eu chamo de bola de cristal, né? Não vai cair, mas nunca não dá para fazer isso numa preparação extensiva. Então, quando você não tem edital publicado, você precisa se resguardar. E é por isso que quem efetivamente segue as minhas orientações, segue a minha consultoria, que é acompanhado individualmente por mim, sabe que o estudo extensivo, para quem vinha se preparando para a TRT, trouxe a linha de raciocínio lógico e informática, claro. Justamente porque pode acontecer agora. E aí você vai precisar vencer o conteúdo inteiro dentro de 2 meses e meio, quando você já poderia vir fazendo isso antes. Como não dá para a gente chorar pelo leite derramado, vamos entender. Então, a gente tem 20 questões dessa parte de conhecimentos gerais com peso 1, tá? Com peso 1. Então, você vai ter 20 pontos. E aqui você ainda precisa ser mais estratégico ou estratégica, porque dessas, especificamente português, são 14 questões. São 14 das 20, 3 para raciocínio lógico e 3 para informática. Fechou?
Olha a parte específica. Eu peguei aqui como exemplo técnico a área administrativa. Então, você tem direito de trabalho, processual do trabalho, constitucional administrativo, administração e direito civil. São 40 questões, galera, com peso 3. Então, enquanto a parte efetivamente geral representa 14,28%, a parte específica representa 85,72%. Ah, professor, isso não é relevante? Claro que é. Porque às vezes você está gastando um tempo enorme com raciocínio lógico e informática, que você não vinha estudando, porque você vai dizer, é matéria nova. Então eu preciso me dedicar ao máximo, ok, mas vai me dar 6 pontos dos 140. É isso mesmo. Quando eu falo 6 pontos dos 140, ó, vamos fazer a conta juntos? 6 dos 140. Olha, 6 dos 140. Eu vou multiplicar aqui por 100 para você ter em percentual. Não sei se você consegue enxergar aí. Dá 4,28%. 4,29% aproximadamente. Então, 4,29%, 4,2%, 4,29%, 4,3% já, né? Por cento é de raciocínio lógico mais informática. Então, se eu dividir cada um, vai dar 2,15% para cada um. Alain, eu preciso saber tudo isso? Claro, claro, porque se você vai estruturar a quantidade de tempo para cada disciplina, você precisa ser estratégico ou estratégico. Para você, lembra que eu falei que você definiu a rota? Só vai ter um momento que você vai precisar percorrer a rota, você vai precisar caminhar na rota. E você só caminha na rota se você souber como estruturar o momento de estudo de cada disciplina. Essa palavra é fundamental. O momento de estudar cada tema, o momento de querer estudar cada subtema e principalmente o tipo de estudo. Se você vai estudar teoria, se você vai resolver questões ou se você vai fazer revisões. Tem que ter um momento para cada um destes itens. Sem esse aspecto, nada feito. Nada feito. Perfeito? Então, isso precisa estar claro. Precisa estar claríssimo. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Bacana, entendido, professor. Outro ponto importante é a subdivisão do tempo. A subdivisão do tempo na hora de realizar a prova é um fator extremo, não é pouquinho, não. É extremamente relevante. Por que extremamente relevante? Porque, por exemplo, para técnico, eu tenho 4 horas para realizar efetivamente a prova, 240 minutos. Você vai ver que para analista também são 4 horas. Só que tem um detalhe, analista tem redação ou estudo de caso, que técnico não tem. Então, eu vou precisar sempre considerar um tempo para preenchimento da folha de respostas, 30 minutos. É mais do que suficiente. Só que eu tenho um tempo da resolução de questões. Inclusive, no preenchimento da folha de resposta, gente, passa primeiro colocando só um tracinho, só um tracinho, só um tracinho, depois você pinta tudo. Não vá pintando já passando, não. Claro que é uma recomendação. Cada pessoa vai ter uma característica, mas teste se você costuma errar na hora de passar, na hora do cara crachá. Tá? Lembrando que é caneta azul ou preta, hein, galera? Caneta azul ou caneta preta. Então, sobram 210 minutos para as questões. Como são 60 questões, 40 de conhecimentos específicos e 20 de conhecimentos básicos, você vai ter 3 minutos e 30 segundos, ou seja, 3 minutos e meio para cada questão. Olha como é que isso reduz para analista. Você continua com as 4 horas, só que você tem 30 minutos para, no mínimo, né, para passagem do texto definitivo da redação, e 60 minutos eu estou colocando para a pessoa que consegue ter já esse hábito para fazer a redação. Então, daquelas 4 horas, 1 hora e meia, eu vou retirar especificamente daquelas 4 horas, não, daquelas 3 horas e meia, daquelas 4 horas, eu vou tirar 30 minutos para o preenchimento da folha, então sobra 3 horas e meia, e dessas 3 horas e meia, eu vou tirar mais 1 hora e meia para o texto definitivo e para a elaboração da redação. Então, eu vou cair para 2 horas para a resolução das questões. Então, eu vou ter 2 minutos por questão. Então, note que técnico, 3 minutos e meio é 1 minuto e meio a mais. Gente, a gente está falando aí de 75% a mais, em termos de tempo por questão. A gente sabe, inclusive, se você não sabe, importante que saiba e vai aprender isso, por isso que é importante fazer
provas anteriores da banca examinadora. Gente, inclusive, tem muitas provas aqui no meu canal resolvidas por mim da FCC. Tá certo? Ah, professor, e prova de tribunal eu posso me valer? Sim. Tem muitas mesmo questões que eu fiz aqui para o TJ da Bahia, que foi Fundação Carlos Chagas. Procura essas questões aqui, foram questões da FCC, tem muitas mesmo. Por isso que se inscrever no canal é fundamental. Ativar as notificações é fundamental. Faça isso neste momento. Fechado? Bacana? Show de bola. Deixa eu te contar uma coisa. E como é, professor, que quando a gente pensa no processo da jornada, quando a gente volta lá para a nossa linha do quadro esquemático, eu preciso entender o seguinte: como é que eu vou caminhar? Então, ao longo da jornada da aprovação, você precisa, ó, não esquece disso, você precisa efetuar a caminhada. Essa caminhada na jornada da aprovação é crucial. Você precisa fazer isso. E essa caminhada requer que você tenha, ó, ferramentas. Se você não tiver ferramentas para esta caminhada, a sua caminhada ela se torna ineficiente. Então, é exatamente por isso que eu vou lhe mostrar uma estruturação que eu faço tecnicamente para os meus mentorados, para você entender o que é que você deve fazer por aí. Tá certo? Bacana? Então, quando eu penso especificamente em um cenário, e esse cenário é um cenário de preparação, você vai precisar enxergar, por exemplo, toda uma linha de estruturação que é feita. Então, nessa linha de estruturação, é fundamental que você olhe aqui, eu vou compartilhar com você a minha tela, exatamente o quê? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma estudante que está efetivamente desenvolvendo a preparação para, vou dar um exemplo do Ministério Público da União, tá certo? Que tá relacionada à linha da mesma carreira, tá atrelada à linha da mesma carreira. Então, quando você raciocina especificamente a minha tela, você vai observar toda a linha de um plano de estudos. Então, aqui existe toda uma estruturação, e aí eu vou aumentar o tamanho para que você possa acompanhar comigo, para você ver o seguinte, eu vou clicar aqui em resumo da semana, para você ver que, por exemplo, hoje, domingo, dia 22/9, existe uma gama de conteúdos a serem estudados. Uma gama de conteúdos a serem estudados. Perfeito? Ah, na segunda também, na terça também. E isso está relacionado a essa semana. Mas na semana anterior teve estudo? Teve. Uma gama de estudos atrelados à semana anterior, de domingo, 15/9, até o sábado, 21/9. Então, você consegue ver tudo que você fez na semana passada. Você consegue ver tudo da semana atual e você consegue ver tudo da próxima semana. Então, por exemplo, hoje é dia 22 e essa estudante está vendo tudo que ela tem a fazer até o dia 5/10. Esta previsibilidade, ela tira um aspecto que para o concurseiro gera muita tranquilidade, que é a ansiedade de não saber o que é que vai fazer amanhã, o que é que vai fazer depois. Por isso que você precisa ter não só metas, você precisa ter método, você precisa ter metodologia. Por isso que você está enxergando aí método AV4.4, método criado por mim, baseado em 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. É fundamental esses 4 itens para que você consiga atingir o resultado que você tanto quer. Então, quando você pensa que eu vou escolher aqui exatamente uma meta que essa estudante ela precisa desenvolver. Então, por exemplo, eu vou tomar aqui como base uma aula. Olha só, Direito Administrativo, aula 1, nova lei de licitações e contratos. Lei 14.133 de 2021. Ok, já estou aqui
Com a aula, o que é que eu vou precisar sempre? Ó? Disciplina, direito administrativo. Colocar um pouquinho maior aí para que você consiga enxergar agora melhor. Direito administrativo é a disciplina. Qual é o tema? Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. Esse é o tema. Qual é o subtema? Conceitos, a base legal, a evolução legislativa, porque a gente está falando especificamente de um comparativo que as provas continuam a cobrar, por mais que a 8666 tenha deixado de existir, por mais que a 10, 15 e 20 tenham deixado de existir, ela e a 8666, as provas ainda cobram essa confusão. Ah, não tem mais modalidade de convite, ok, mas ela cobra essa confusão para você, se você saber essa evolução, saber a abrangência. Por exemplo, saber que na 14.133 nós não temos mais a parte de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, é muito bacana quando você enxerga exatamente essa linha da evolução legislativa. Então, quando eu falo deste cenário, o que a gente precisa enxergar? A gente precisa saber exatamente o seguinte, professor, bacana, e como é que eu vou ter acesso a essa informação? Aí você vai lá no portal do aluno, que já é um outro portal, é o portal de aulas. Então, lá no portal de aulas, o que é que você vai ver? Vai estar lá, ó, no caso dessa estudante, ela está estudando para o MPU. Então, eu clico aqui no curso do MPU, cliquei, e aí eu vou ver o quê? Ah, lembra que estava especificamente, lembra que estava em azul escuro? Azul escuro tem uma legenda aqui, ó, estudo de teoria. Se tivesse rosa, revisão. Se tivesse verde, exercício. Azul, resumo, azul mais claro, né? O azul escuro, então, é teoria. Eu vou lá, ó, aulas de teoria, cliquei. Eu vou estar onde? Direito administrativo, cliquei. Licitações, Lei 14.133, cliquei. E eu vou estudar o que? Aula 1, conceitos, base legal, evolução legislativa, abrangência, sujeitos, objetos, regime jurídico. Então, eu vou estudar especificamente a aula deste aspecto, tá certo? É fundamental que você veja justamente o quê? Que dentro das aulas eu vou construir também, ó, toda uma linha atinente a um quadro esquemático. Aí você conhece esse rapazinho aí, que é o professor Alan Vinícius. Então, é fundamental você enxergar isso. É fundamental que você visualize exatamente os aspectos que precisará estudar. Bacana? Massa, professor, entendi. Aí você vai voltar para a plataforma de metas. Na plataforma de metas, por exemplo, eu vou estudar, vou dar um exemplo, raciocínio lógico agora. Disciplina raciocínio lógico. Qual é o tema? Equação. Qual a equação do primeiro grau na sua aula 2? Opa, então vou lá. Teoria, né? Pronto, fechei de novo tudo, cliquei. Eu não quero direito administrativo, eu quero raciocínio lógico. Dentro de raciocínio lógico, eu quero equação. E eu tô o quê? Ah, deixa eu ver. A equação que a gente está falando foi a equação de primeiro grau. Então, a equação de primeiro grau é a aula de número 2 de equação. Então, cliquei na equação do primeiro grau e vou visualizar justamente a aula de Wagner sobre este item. Ah, ele vai trazer aí toda uma linha atinente a uma aula sobre especificamente esse item. Então, é fundamental a gente ver esse cenário. Perfeito, professor. Entendido, para a gente enxergar como é que são, como é a formação, exercícios de fixação. Entendi, professor. Massa. Então, você volta lá, ó. Depois que você estudou a teoria, tem um tempo, no caso aqui, como é extensivo o MPU que ainda não saiu edital, aí tem tempo de fazer resumo. Você que está se preparando para o TRT de Sergipe, não tem como ter tempo para fazer o resumo. Você vai precisar fazer isso junto com a parte da teoria, tá? E aí depois você vai fazer o quê? Um tempo para o exercício de equação de primeiro grau.
Perfeito? No caso de licitações ainda não teve, porque eu só dei 30 minutos, serão os 30 minutos iniciais da aula. Quando acabar o tempo da aula, aí sim você vai fazer os exercícios. Aí no outro dia você vai fazer o quê? Ó? Raciocínio lógico, equação do primeiro grau, você já vai fazer revisão. Então você estudou a teoria, depois você já faz o quê? Você resolve questões, depois no outro dia você vai fazer a revisão. Para que você aprenda, você consolide com as questões aí da FCC e você depois possa fixar esse processo de aprendizagem. Fundamental, portanto, você entender que para ter caminhada, você precisa de metodologia. E é exatamente aí que entra o grau de comprometimento do estudante. Tem pessoas que querem uma aprovação como essa para ter uma estabilidade maravilhosa quando a gente pensa principalmente no sistema remuneratório comparado a outras profissões do país. A gente está falando de 16 mil, gente, para analista e de aproximadamente 10 mil para técnico. Vamos pensar um momento, por exemplo, de uma gratificação natalina, em que você ganhando 16 vai receber 32 mil reais. Então, vai ter a oportunidade, talvez, de conquistar, de realizar grandes sonhos, tá? É lógico que o fator financeiro ele não é o único, mas é uma das realizações da vida. Existe a realização profissional, existe a realização pessoal, você precisa estar fazendo o que gosta. Existe também a realização financeira, realização de saúde, realização espiritual, realização de relacionamentos. São 6 grandes áreas essenciais da vida. E uma delas é essa realidade, essa realização, tanto profissional, quanto pessoal, quanto financeira, que neste caso precisa estar tudo unido. Mas se você está aqui, é porque você está buscando uma dessas realizações. Então você precisa ser comprometido ou comprometida. Não adianta você não se comprometer. E foi por isso que eu escolhi fazer esta análise num domingo. Domingo, 18 horas. Quem está aqui comigo é porque é Mega, é porque é Blaster comprometida, porque é Mega Blaster comprometido. E como tal, eu vou lhe trazer uma oportunidade, tá certo? Essa oportunidade é apenas para quem é Mega Blaster comprometido, porque serão apenas 6 pessoas selecionadas. Apenas 6. Ah, professor, mas é muito... Apenas 6 pessoas serão selecionadas. E um dos fatores, um fator mais relevante que eu considero, é para pessoas que têm a aprovação como prioridade. Pessoas que não colocam desculpas para serem aprovadas. Se você procura desculpas para não conseguir aprovação, nem precisa continuar. Pode encerrar exatamente aqui esta análise. Mas se você, ao ver tudo que eu te mostrei, entende que este concurso é para você, eu vou lhe trazer uma grande oportunidade agora. E que oportunidade é esta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caneta Brega aqui comigo. A caneta Brega aqui comigo é para que você veja exatamente o seguinte, tá? Caneta Brega aqui comigo é para que você veja exatamente o seguinte. Quando a gente pensa neste cenário ah, de preparação, é crucial que você, ó, saiba caminhar, saiba o caminho. Por isso, eu vou proporcionar para alguns poucos estudantes uma análise de perfil estudantil. Essa análise ela será feita individualmente através da ferramenta Zoom, tá certo? Então será em vídeo. Professor, quais são os requisitos para concorrer a uma das 6 vagas? Serão apenas 6 vagas. Estou deixando muito claro aqui, porque certamente milhares de pessoas, centenas com certeza, que são milhares de pessoas assistirão a reprise dessa aula, tá? Então, primeiro ponto, você vai enviar mensagem pelo WhatsApp, tá? Aí o WhatsApp, 719 9381-1035. Você vai dizer que assistiu ao meu evento, seja ao vivo, seja na reprise,
de estruturação do edital do TRT de Sergipe e que quer participar da seleção de análise de perfil estudantil. Tá? Depois disso, você vai participar do que eu chamo de análise diagnóstica inicial. Essa análise diagnóstica envolve a resposta para algumas perguntas técnicas sobre a preparação. E é exatamente aí que eu vou ver o seu comprometimento. Então, não adianta você dar respostas monossilábicas. Está se preparando? Estou. Você tem dificuldade? Tenho. Não tenho dificuldade? Não tenho. Não é. Está se preparando? Já. Quanto tempo? 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Estou começando. Você precisa falar. Você precisa desenvolver. Porque se você não desenvolver, eu entendo que pode ser o seu jeito, mas nesse momento você precisa buscar se superar, porque você precisa demonstrar nessa análise diagnóstica inicial que você está comprometida, ou que você está comprometido. Então, é a forma de eu lhe avaliar, ou seja, avaliar o seu comprometimento na jornada de preparação. Então, é fundamental que você não seja monossilábica, não seja monossilábico. Fechado? Bacana? Serão 6 estudantes selecionados. E é importante, a ordem de envio da mensagem vai ser o primeiro elemento que eu vou considerar para fins desse comprometimento. Tá? Eu vou estabelecer toda uma linha junto com a minha equipe desta ordem de envio, e isso será levado em conta para fins de agendamento da análise de perfil. Afinal de contas, eu até gostaria de atender a todos, mas é humanamente impossível atender a todo mundo que está no canal aqui do YouTube. São mais de 26 mil pessoas e que certamente, dentre essas 26 mil, todas, lógico, que se preparam, que buscam a linha da aprovação como um sonho, eu não conseguiria, por mais que quisesse, atender a todos com a qualidade que está atrelada ao método AV4.4. Então, nesse momento, manda mensagem dizendo: quero participar da seleção de análise de perfil estudantil através do Zoom. A partir desta análise diagnóstica, eu e a minha equipe, nós vamos selecionar 6 pessoas e essas 6 pessoas farão essa análise comigo. E depois disso, vão ter a oportunidade de fazerem parte, de se matricularem no meu acompanhamento profissional individual. Como você viu, quem faz parte do meu acompanhamento individual é as pessoas que efetivamente estão matriculadas e que fazem parte, elas possuem uma plataforma exclusiva, individual, exclusiva dela. O acesso é dela, desta pessoa, onde você vai ter uma construção da sua rotina. Vai ter um plano de estudos para você, de acordo com o seu cargo, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu grau, por exemplo, de desenvolvimento. Porque como eu estou em um certame, em um edital já publicado, pode ser que você já estude há um tempo. Então, constitucional administrativo, você tem uma fase diferente, por exemplo, do que de direito do trabalho. Então, esse ponto será extremamente levado em conta, perfeito? E tudo isso vai gerar todo um cenário durante a sua preparação de relatórios atinentes à evolução que você teve, especificamente em outubro, porque estamos em setembro, você vai estudar, vai gerar uma evolução em outubro, uma evolução em novembro, até que você chegue à prova em dezembro. Então, toda esta evolução vai ser levada em conta, por exemplo, para que você possa ter dados para lá na reta final, você revisar os seus pontos fracos, você potencializar os seus pontos fortes para que você consiga ter resultados na prova do TRT de Sergipe. Tá certo? E para você que quer ter acesso especificamente a esse material, a palavra-chave é método TRT Sergipe, ou método TRT SE, pode ser também. Tá certo? Então, você manda mensagem no WhatsApp solicitando o acesso a este material. Perfeito? É isso aí, galera. A sua aprovação começa agora, com o seu grau de comprometimento. Então, neste momento, manda mensagem para mim no WhatsApp, que eu acabei de mencionar, eu vou deixar aqui, 719-9381-1035, para que você possa efetivamente
ter acesso a essa análise de perfil. É importante ainda que você me siga em todas as redes sociais. Aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. No Spotify, diariamente, nós temos podcasts, tá certo? Esses podcasts são podcasts diários, são podcasts relacionados ao aumento de produtividade e de performance nos estudos, tá? Todas essas redes estão no meu Instagram, @prof.alanvinicius. Então, vai lá na minha bio para que você saiba, para que você entenda toda a linha especificamente de acesso que você poderá ter. Fechado? É importante especificamente você saber deste cenário, você entender toda a linha deste processo. É fundamental, então, em relação às minhas redes, que você possa efetivamente, eu vou colocar aqui, tá? Para já deixar aí mais fácil para você poder ter acesso e saber como, de fato, participar de todas as redes sociais, ok? Então, não esquece disso. Olha só, podcast, lembrar, ó, podcast, 6 e 6 da manhã, lembrar desse ponto, tá? 6 e 6 da manhã, todo santo dia. Então, para você, ó, YouTube, nós temos resolução comentada de questões todo santo dia. Então, ó, se você quer efetivamente saber, ó, todos os dias, 6 e 6 da manhã, e efetivamente às 12 horas, é aqui no YouTube, bem como no Spotify, tá certo? Se você efetivamente quer participar do cenário do YouTube, semanalmente eu tenho aulas ao vivo. Então, se liga nisso, semanalmente, aulas ao vivo. Atualmente, essas aulas são realizadas às quartas-feiras, 14h30, e aos sábados, 9 da manhã. Tá bom? Importante ainda, o acompanhamento individual, para você entender o funcionamento da organização individual de estudos e participar da análise de perfil. Está aqui o WhatsApp, 719-9381-1035. Telegram, questões todo santo dia. Então, se você quer ter acesso às questões do Telegram, como é que você vai ter acesso a essas questões? Vou colocar também aqui para você os horários, tá? Tá aí o endereço para você efetivamente participar do Telegram. Além disso, nós temos especificamente aqui o Instagram, dicas diárias de aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos. Então, se você ainda não está no meu Instagram, @prof.alanvinicius. Além disso, eu sou sócio fundador do maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. É o Acerte Concursos. Então, se você efetivamente está buscando esta preparação, mantenha contato com a minha equipe. Siga primeiro o Instagram, para ter acesso a essas dicas de constitucional e administrativo comigo, assim dicas de outras disciplinas com outros professores, assim como acesso, ó, importante aqui, ó, importante, acesso especificamente, ó, ao número do acesso. Temos cursos de teoria, cursos de resolução de questões, então, 719-8424-4057. É isso aí, galera. Não esquece, manda mensagem solicitando este material relativo especificamente à preparação para o TRT de Sergipe, assim como manda mensagem se você está mega comprometido, comprometida, manda mensagem solicitando a participação efetivamente na análise de perfil através do Zoom. Grande abraço, estamos juntos e uma sua aprovação. Valeu!